É o anúncio do nascimento de João. Eu vou ler só um versículo com os irmãos. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Versículo 13. Depois nós vamos dar uma corrida nesse texto e vamos passar para outro depois. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 13, né? Mas o anjo, todos acharam, amém? Amém. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, amém? Pai querido, nessa noite louvamos o teu nome pela tua palavra, agradecemos ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos concede, estarmos, Pai, na tua casa de oração junto com nossos irmãos, para adorarmos e louvarmos o teu santo nome e agradecer ao Senhor, meu Pai, pela família, meu Deus. Que o Senhor venha abençoar cada família representada nessa noite. Nós temos uma missão muito importante, ó Pai, é de ganharmos a nossa família para Jesus, de ganharmos aqueles, ó Pai querido, que são nossos parentes para Cristo, e sermos testemunha dentro da nossa família, para que haja, meu Pai querido, arrependimento no coração deles, mudança de vida. Pai, eu entrego nas tuas mãos nessa hora e agradeço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Glória a Deus. Foi falado na escola dominical, Diácono Cleber, sobre João Batista? Hein? Isso, mas foi falado na escola dominical? Amém. Não, estou perguntando, que foi falado sobre esse assunto na escola dominical, chegou um pouco atrasado, mas eu peguei uma partezinha do estudo, e é interessante que esse texto vem nos falar sobre esse personagem tão importante, tão influente, de muita importância no ministério de Jesus, que foi João Batista. Mas o ministério de João Batista foi muito importante. Leia comigo a partir do versículo 5. Eu vou ler bem objetivamente, porque a hora não espera. Fala sobre o anúncio do nascimento de João. E existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdote diante de Deus na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e aos rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. Aqui o anjo, pronuncia mais adiante que ele ficaria mudo, porque não acreditou nas palavras de Gabriel, e ele só voltaria a falar quando sua mulher desse a luz a João. Mas eu quero focar nesse texto o chamado de João, o chamado de João. E a partir do versículo 13 que nós lemos, o anjo disse para Gabriel, disse para Zacarias, para ele não ter medo, não temer, porque eles sempre oraram, Zacarias e Isabel sempre oraram para ter um filho. Era uma satisfação, era um prazer, dos casais naquela época terem um filho, porque não somente uma satisfação, mas eles sabiam, o judeu sabia que um casal, se tivesse um filho, quem sabe esse filho seria o Messias, Quem sabe? Muitos pensaram que era Davi, o Messias, o Salvador, mas não foi Davi.
Muitos pensaram que era Salomão, né, com a sua sabedoria, mas não era Salomão, né? Muitos pensaram que era tantos outros homens, né, que se destacaram na história da Bíblia, Gideão, por aí foi. Mas no tempo de Deus se cumprindo, né, o projeto de Deus, nasceu Jesus de Maria, né? E José não era nem casado com Maria ainda, e Jesus veio ao mundo através do poder do Espírito Santo gerado no ventre de Maria, né? Foi uma forma sobrenatural. O Espírito Santo engravidou Maria e Maria deu à luz a Jesus. Mas por mais que alguém sabia que uma mulher, né, uma judia, ia ter um filho, ninguém sabia como ia ser. Então todos se preparavam para que alguém fosse, e seria aqui uma glória, né? Mas Deus escolheu, né, aquela mulher simples, uma família simples, e ali Deus aprove a trazer Jesus ao mundo. E aqui Deus escolhe um homem idoso, uma mulher idosa e, mais difícil ainda, estéril. Quer dizer, 2 idosos e uma mulher estéril. Por que João não nasceu quando eles estavam recém-casados, né? 17, 18, 20 anos, não sei, 30 anos, né? Deixou eles ficarem bem velhinhos para que Zacarias, para que Isabel engravidasse de João Batista. Então esse personagem, irmão, ele é de muita valia na história, porque foi um fato, como diz aqui o anjo, né? Ele terás prazer, alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque era um milagre, um casal de idosos, e todo mundo sabia que Isabel era estéril. Como pode uma terra seca, uma terra infértil, ainda produzir frutos ainda gerar ainda? E de repente Deus faz um milagre no ventre de Isabel e faz o ventre dela como de uma moça de 20 anos, né? Aquele ventre ainda tem a robustez, era estéril, e ele faz germinar e nascer João Batista. Aleluia. E ali o versículo 15 vai dizer que ele vai ser grande diante de Deus, diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. João praticamente era um nazireu, né? Era um separado de Deus. Ele foi separado por Deus com a missão de preparar os caminhos do Senhor. E o versículo 15 diz que ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E o 17 vai dizer que ele irá diante dele no espírito e virtude de Elias, né? Aqui, espírito aqui é o espírito humano, né? Era a predisposição que Elias tinha de pregar a palavra, de anunciar o reino a obra de Deus, o reino de Deus, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. A influência de João Batista foi muito grande no meio do povo de Israel. E o mais interessante disso tudo é que João Batista, ele não pregou o evangelho, não confunda com João Evangelista, que é o que escreveu o evangelho de João, as 3 epístolas de João e Apocalipse. Não, João Batista, o seu ministério encerrou quando ele foi decapitado no cárcere por ordem de Herodes, né? Porque João Batista pregava e ele repreendia Herodes, porque ele tinha um caso amoroso com a sua cunhada, né? Ele tinha um caso, ele era amante da sua cunhada, e ali João Batista pregava contra isso, dizia que ele não era para fazer isso, que era pecado diante de Deus, porque João Batista não temia rei, não temia ninguém, ele pregava a verdade. Ele não temia quem era o rei, quem era o chefe, quem era o... Não, ele não tinha esse negócio com ele, não vou falar com ele desse jeito, não, que ele é meu amigo, não, ele falava a verdade, porque ele estava na virtude, né, de Deus, na virtude de Elias, na autoridade do Espírito Santo. Então esse homem chamado, esse personagem tão importante na história, chamado João Batista, a vida dele não é muito longa não, a vida dele é curta. Mas não importa se a vida dele fosse longa, o que importava era ele cumprir a missão para a qual foi chamado. Ele cumprir aquilo que Deus o chamou. Ele foi chamado para uma obra específica e ele não podia fugir dessa lei, dessa ordem. Então a sua vida foi muito curta, tudo nos projetos e planos de Deus. Então diz aqui que ele diz no versículo 17: irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então a influência desse homem foi tão grande que lá em Atos dos Apóstolos, após a descida do Espírito Santo, Pedro e os outros apóstolos,
perdão, pregando, eles começam, se eu não me engano foi Pedro e João, eles pregando, eles perguntam assim: vocês já receberam o Espírito Santo? E uns discípulos, os crentes, falam assim: olha, eu não sei se há Espírito Santo, o que nós sabemos é que fomos batizados no batismo de João. Olha só, depois de Jesus ressuscitar para ir para o Pai, algumas coisas de anos depois, ainda tinha gente influenciada pelo batismo de João. Foi muito influente a vida de João aqui na terra. Ela foi muito importante aqui na terra, principalmente no que diz respeito ao caminho de Jesus, a preparar a vinda do Messias, para que quando as pessoas chegassem, ouvissem falar de Jesus, elas já tinham ouvido a mensagem de João Batista. Quando Jesus falasse alguma coisa, as pessoas: opa, eu já ouvi isso, eu já ouvi isso aí, já me falaram dessa coisa. Outro dizia assim: olha, não foi João que falou? Não foi João Batista que falou lá no deserto da Judéia? E o interessante é que João, ele não começou a pregar no templo. Em nenhum momento da história de João o Batista, você vê, texto nenhum vai dizer que João pregava nos templos, nas sinagogas. Não, João começou a pregar no deserto da Judéia. E o lugar onde João pregava era fora de Jerusalém, fora dos muros, fora da cidade. João começou a pregar num lugar distante, fora do contexto em onde estava o povo de Israel. Por quê? Porque havia uma necessidade de não só os judeus ouvirem a palavra, mas quem estivesse do lado de fora também, quem estivesse passando também, quem estivesse visitando Jerusalém também, quem saísse de Jerusalém também ouvia, porque João veio para pregar arrependimento e não religião. Jesus veio pregar Jesus e não religião. Então ele tinha uma missão específica: preparar o caminho do Senhor. Então, mesmo depois da morte de João Batista, havia uma influência muito grande sobre a sua palavra, sobre a sua mensagem. Agora eu quero que você abra comigo a palavra de Deus lá no Evangelho de Mateus, capítulo 3. Glória a Deus. Capítulo 3 do Evangelho de Mateus. Glória. Aleluia. E você sabia que quem inaugurou o Novo Testamento foi João Batista? Foi ele que inaugurou. Por que foi ele que inaugurou? Vamos colocar alguns pontos importantes. Primeiro, ele era filho de sacerdote. Pela lei de Moisés, só podia ser sacerdote quem fosse da tribo de Levi ou quem fosse filho de sacerdote. João Batista era filho de sacerdote. Ele tinha que ser ensinado como um sacerdote. Lembra de Eli, lá no capítulo 1 do primeiro livro dos reis? Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, que Ana ora a Deus, é confundida com uma mulher embriagada, e ela falava: não, meu senhor, a tua serva está angustiada, pedindo um filho. E Eli diz assim: Senhor, conceda o desejo do teu coração, mulher. E ela pede a Deus o que? Um filho. E o que Ana ofereceu a Deus pelo fato de Deus lhe dar um filho? Ela tinha tanta confiança e certeza na sua oração, que ela diz assim: Senhor, se tu me deres um filho, eu o darei ao Senhor. Porque ela tinha certeza, Aí Deus usa aquele que criticou e disse: mulher, está embriagada, 9 horas da manhã tu já está embriagada, que o Senhor, Deus de Israel, conceda o desejo do seu coração. Mas 2 motivos pelo qual Ana ora desse jeito. Um deles, o principal, é que Penina, aquela mulher, ela zombava dela, de Ana, por Ana não ter filhos. Esse foi um dos motivos. E ela dizia: Senhor, eu não quero filho para o mundo, eu não quero filho para essa vida, eu quero um filho para o Senhor. E o segundo motivo é que Eli, o sacerdote que estava em eminência na época, no meio de Israel, ele não era um bom sacerdote, se corrompeu, e os seus filhos se corrompiam também. E ele não tinha autoridade sobre seus filhos e nem sobre a sua própria vida. Então Ana olhou e falou: Senhor, nós estamos precisando de um sacerdote, homem de Deus. Chega de homem enganoso, chega de homem enganador, chega de 7-1 na tua casa, na tua presença, fazendo as coisas de Deus. Porque os filhos de Eli eram os filhos de Belial. Eles roubavam a porção da panela, eles faziam um monte de zombaria, se prostituíam dentro do templo, levavam meretrizes para dentro do templo,
fazer arruaça com as coisas de Deus. Então Ana falou assim, eu não aguento mais isso, eu vou orar para mudar esse quadro. E aí Deus começou a ouvir a oração de Ana. Havia uma necessidade urgente de mudança de sacerdote. E aí João, ele era dessa linhagem sacerdotal, que se perpetuou desde a tribo de Levi. Só que Deus teve um chamado específico na vida de João. Não era de ser sacerdote. Por quê? O sacerdócio de Israel já estava corrompido lá em Jerusalém. Aí o que Deus faz? Chama esse homem para fora do templo, para fora de Jerusalém, para fora do contexto de Israel, e manda ele começar a pregar e preparar o caminho do Senhor. Olha só. E essa parte que eu disse aqui, que Deus chama João para fora, é o que significa igreja. Igreja vem do grego, eclésia, e eclésia significa tirados do meio, tirados para fora. Aleluia! A igreja foi tirada do meio da corrupção, do pecado, da mentira, do engano. Ela foi tirada do sistema desse mundo para fora, ou seja, ela vive uma nova dimensão, a dimensão de Deus, a dimensão espiritual. E nós fomos chamados para isso, para fazer a diferença, não ficar inserido no contexto desse mundo. Não podemos servir a Deus e servir a Mamon. Não podemos estar divididos entre Cristo e Baal. O capítulo 6 de 1 Coríntios fala sobre as dissensões que havia dentro da igreja de Coríntios. Abri em casa, capítulo 1 até o 6 de 1 Coríntios, que era uma igreja carnal, né? Era uma igreja que vivia mais segundo os desejos da carne do que a influência que o Espírito Santo de Deus faz na nossa vida. Como nós lemos aqui na devocional, né? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se nós vivemos segundo a carne, irmão, não temos nada com Deus. Não podemos deixar a carne dominar a nossa vontade. Os nossos impulsos carnais têm que estar dominados pelo Espírito Santo de Deus. Tem que estar dominado pelo Senhor. Não pode prevalecer a minha vontade, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então João Batista, influenciado, impulsionado pelo Espírito Santo, ele sai de Jerusalém, ele sai do contexto religioso de Israel e vai para o deserto. Leia comigo, capítulo 3 de João. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Pode continuar lendo para mim, irmão. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós do que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha o seu, olha só um minutinho. Eu disse que João era o quê? Era um grande homem, um grande personagem, uma pessoa de muita influência, não para a sociedade atual, talvez não para o povo de Israel da época, mas ele era de grande influência no reino de Deus. E se você quer ser de grande influência no reino de Deus, se você quer ser alguém que se destaque no reino de Deus, faça como João Batista: se separe, se afaste de tudo aquilo que pode te contaminar, tudo aquilo que pode atrapalhar a sua trajetória espiritual com Deus, tudo aquilo que macula, que contamina, que suja as tuas vestes espirituais, tudo aquilo que atrapalha você viver uma vida de santidade diante do Senhor. Aleluia. O versículo 15 do Evangelho de Lucas, não precisa abrir agora. Lucas 1,15 diz assim, ó: porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho, olha só, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. Aleluia. Já desde o ventre de sua mãe. Glória a Deus. Muitas pessoas querem pregar, quer ser pregador, quer ser pastor, quer ser missionário, quer ser missionária, mas não se separa para Deus. Quer fazer a sua vontade e diz assim: Senhor, estou aqui. Irmão, Deus vai usar quem tem compromisso com Ele. Deus vai fazer a obra na vida de quem tem compromisso com Ele. Não podemos estar divididos. João podia dizer: Senhor, mas eu sou filho de
sacerdote, eu tenho que estar lá no templo ajudando meu pai, eu tenho que estar lá no templo fazendo os sacrifícios, as ofertas, aprendendo o ofício de sacerdote. Ei, mas o chamado de João Batista era diferente do chamado do seu pai Zacarias. Ei, o teu chamado é específico, o teu chamado é um só, é diferente do chamado de outra pessoa qualquer que exista, porque Deus te chamou para fazer a diferença. Aleluia. Deus pode te usar como usa outra pessoa, mas Ele vai usar você de uma forma, outra pessoa de outra forma. Porque Deus usa cada um da maneira que Ele quer, da maneira que Ele capacitou a cada um. E João Batista, ele foi chamado para anunciar aquele que havia de vir, o Salvador, o Messias. Mas olha o que diz o versículo 4. E este João, capítulo 3 de Mateus, versículo 4. E este João tinha o seu vestido de pelo de camelo. A roupa de João era linda, irmão. Era a última moda, né? Pelo de camelo. Pelo de camelo é grosso, é duro, cheira a animal, cheira a sebo. Porque quando ele é curtido, ainda fica o cheiro do sebo, do animal, da gordura do animal. Diz que era de pelo de camelo. Hoje em dia nós vemos aí muitas estrelas no meio gospel, fazendo show gospel nas igrejas que viraram, né, palco de show da gospel. Muita apresentação e pouco poder de Deus. Muito exibicionismo e pouca humildade. Muitos querendo receber aplausos e elogios do que ser um canal de Deus para a vida das pessoas. Muitos querendo degraus, plateia, estrelismo, mas poucos querendo ver almas se renderem a Cristo genuinamente. Então diz que João Batista se vestia de uma roupa rústica, de uma roupa rude, de uma roupa que não se vendia nos shoppings da vida, que não vendia nas grifes famosas, mas era a roupa que João usava, porque o que importava não era a aparência de João, o que importava é o que João pregava. O que importava era o testemunho que ele dava, não se a sua roupa era bonita. E diz mais ainda, olha só, tinha o seu vestido de pelo de camelo, um cinto de couro em torno da sua cintura. Olha só, era um cinto de couro, algo rústico, algo bruto, ou seja, não importava o que ele vestia, não importava se a roupa era cara, se era bonita, o que importava é o que ele tinha dentro do seu coração. Assim deve ser todo aquele que deseja pregar o Evangelho. Eu estou querendo dizer que você vai lá comprar roupa de couro de camelo, couro de boi, couro de carneiro, não. Eu estou querendo dizer que você deve se vestir muito bem, se apresentar muito bem para o Senhor Jesus, né? Você deve se vestir bem, usar um bom perfume, né? Isso, se apresentar com o cabelo bem apresentado, uma boa aparência, porque uma boa aparência vai trazer uma boa apresentação, vai trazer uma boa influência para o seu ouvinte da palavra, porque vai ver que aquilo que você prega reflete na sua vida. Eu estou querendo dizer que o que deve ser mais importante na sua vida é aquilo que você vive e aquilo que você prega. Aleluia! Porque na verdade a roupa de João Batista era para ser roupa sacerdotal. Ele diz, não prefere usar uma roupa de couro de camelo, pelo de camelo, do que usar uma roupa sacerdotal. Porque o chamado de João Batista era um chamado específico. Porque o que tinha que aparecer ali não era a roupa que ele usava, não era o filho de Zacarias, o sacerdote. E esse homem usando roupa de couro. Mas vamos ouvir o que ele tem a dizer. Aleluia. E tinha o seu vestido de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos. Olha a alimentação de João Batista. Se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre. Não era uma comida requintada, porém de muita importância, porque ela era rica em fibras e proteínas, que era uma fava. Muita gente pensa que o gafanhoto era aquele inseto, não era não. Era uma fava que dava na Palestina, que ela parecia com gafanhoto, era apelidada de gafanhoto, né? Porque ela parecia com gafanhoto, e lá davam os gafanhotos grandes, e essa fava parecia com ele, e ela era triturada, e ela era feita ração para dar para porco, porém ela era rica em fibras e proteínas, então ela era saudável. Hoje, as pessoas que malham nas academias procuram isso, não é isso? Fibra, vitaminas, e tinha outras coisas mais. Então, João Batista se alimentava bem. E qual era o outro alimento de João Batista?
mel silvestre, mel puro tirado da rocha. Então, a alimentação de João Batista era balanceada, né? Ele não comia carne. Olha só, podemos chamá-lo de vegetariano, vegano, não sei. Mas o que importa, irmão, que o que importava não era o que João comia, embora era saudável. O que importa é o que saía da sua boca. O que importa para o seu ouvinte é que aquilo que você fala, você vive. Aquilo que você fala aqui dentro da igreja, você tem que viver lá no meio dos teus colegas de escola, no meio daqueles colegas lá da rua, do seu bairro, no meio da sua família, deve ser a mesma coisa. João Batista pregava a mesma palavra, a mesma mensagem. Por quê? Porque ele tinha um chamado específico. E você nessa noite, minha irmã, meu irmão, jovem, moça, rapaz, tem um chamado específico na sua vida. Você não pode contaminar os seus lábios com coisa impura. Você não pode contaminar suas vestes com coisa impura. Você não pode contaminar a sua vida com coisas impuras. Muitas das vezes as pessoas culpam o diabo. O diabo me tentou. Ele é o tentador mesmo. Ele veio para isso, para tentar. Ele é o tentador. Ele é acusador, ele é tentador. Mas muitas das vezes atribuímos a Satanás aquilo que nós fazemos de errado. Aquilo que erramos, dizemos que foi o diabo. Não foi o diabo, Senhor. Apocalipse 12, 11 diz que ele está dia e noite diante de Deus nos acusando. Ele veio para isso. Mas nós temos que fazer a nossa parte com Deus. Temos que vigiar com a nossa vida. Temos que guardar a nossa vida. Não podemos emprestar a nossa boca para Satanás. Glorificar a Deus dentro da igreja. Louvar hinos que fazem até arrancar lágrimas do nosso público, dos nossos ouvintes. Mas chega em casa, xingamos, falamos palavrão, falamos besteira, palavra de cena. Lá no meio da rodinha lá, muitos cristãos são aquele que começa a piada. Muitos crentes são aqueles que começam a piada. Está todo mundo querendo, no meio dos ímpios, todo mundo quietinho. Ele ou ela é o primeiro a puxar a piada. Mas tu não é crente? Tu não é cristão? Tu não prega Jesus? Tu não vive Jesus? Ei, João Batista foi separado. Ele se separou para fazer uma grande obra, para cumprir uma grande missão. É ser precursor de Jesus, aquele que anuncia boas novas. Aleluia. O que mais ouvimos hoje em dia é mau testemunho dos cristãos. E você sabia que os ímpios estão nos observando? Hebreus 12, 1 diz assim, nós, pois, que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, vamos deixar o embaraço, o pecado, que tão de perto nos rodeia, e sigamos com paciência a carreira que nos está proposta. Aleluia. Uma pessoa que ela é viciada, que se converte a Cristo, algumas pessoas, ela em pouco tempo ela consegue se livrar do vício, outras já demoram mais, cada uma de uma forma, mas o que importa é que a pessoa deve se esforçar. Da mesma maneira, é aquilo que sai da nossa boca. Uma pessoa que ficou muitos anos envolvida com coisas desse mundo, com um sistema desse mundo, se é de Cristo, deve se esforçar para mudar o seu linguajar, deve se esforçar para se separar das más companhias. Muitas das vezes, muitos cristãos dão mais ouvido às pessoas lá do mundo do que o seu pastor que está pregando a palavra de Deus para você. Muitas das vezes dá mais ouvido àquele colega, aquela colega, e muitas das vezes está até aqui dentro do culto, mas a sua mente está lá fora. Eu vou lá, aquela menina está me esperando. Eu vou lá, que aquele meu amigo está me esperando. Eu vou lá, que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ei, para tudo na sua vida agora. Ouça o que Deus está falando para você, para o teu bem. Porque a nossa vida é como um vapor, é como uma fumaça. Desaparece logo e ninguém acha mais o seu lugar. Nós somos passageiros dessa terra. Quantas pessoas com muitos projetos e planos e de repente infarta, fica tudo por aí. Um colega de trabalho faleceu, vivia uma vida de prostituição, casado, família boa, mas tinha mulheres na rua, e vivia uma vida de miserável, de pobre. Quando esse homem morreu, todo mundo ficou surpreso. Esse homem só de dinheiro no banco tinha 600 mil reais.
e vivia igual um miserável, pedindo ajuda aqui, ajuda ali, ajuda aqui, ajuda ali. O seu coração estava onde? No dinheiro. De repente, infartou. Ficou tudo para aí. Os filhos estão brigando para pegar o dinheiro. Não, é meu. Estão lá, quase matando um ao outro por causa do dinheiro. A sua avareza, que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A avareza, a cobiça, a Bíblia diz que é idolatria. O que é cobiça? É desejar o que não é seu. É você cobiçar a coisa dos outros. Está lá nos mandamentos, nos 10 mandamentos, Êxodo 20. Não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, o boi do teu próximo, o carro do teu próximo, e vai por aí adiante. É uma lista infinita, nada que é do teu próximo. Se contente com o que é teu, porque a cobiça, a avareza, a idolatria. O que é idolatria? É aquilo que você se prostra para adorar, é aquilo que você se rende para adorar. Se você não estiver se rendendo para adorar somente a Deus, está na hora de se arrepender e começar a adorar somente a Ele. Não coloque o coração em nada dessa vida. Mas pastor, meu marido, ame e respeite a Ele, mas não adore Ele não. E minha esposa, ame e respeite, mas não adore ela não. Adore a Deus que é eterno, é bendito, é glorioso e deu seu filho para morrer por nós. Não adore. Conheci mulheres, o marido é um semideus. Tá bom, ele está cheio de semideusa por aí, você achando que ele é um semideus. Aí quando ela caiu a ficha que o marido estava traindo ela, miserável, ele não era um semideus, agora é miserável, agora é isso e aquilo outro. Porque, irmãos, temos que adorar a Jesus, adorar somente a Ele. Aleluia. João Batista resolveu se separar. Quer ser pregador, quer ser pregadora, quer o chamado de Deus para a sua vida, eu não sei qual é, pastor, pastora, missionário, eu não sei. Se separa, se consagra, vigia com a sua boca, vigia com teus olhos, vigia com a sua vida, guarda a sua vida para Deus, não contamine a sua vida com as coisas desse mundo. Se separa lá no teu trabalho, se separa na escola, na vizinhança. Pastor, lá na minha família só eu sou crente. E daí, quando eu me converti na minha casa, só eu que era. A minha mãe, quando soube que eu era cristão, a minha mãe dia e noite me perseguia, dia e noite. Eu era o alvo dela. É como se ela andasse com a flecha, o arco e flecha na mão, e na minha testa tivesse uma mira para ela acertar, dia e noite. Já fez eu dormir na varanda, já trancou a porta do lado de fora meia-noite para não entrar, mas Deus sempre trabalhando para alguém abrir a porta para mim. Quer ser um pregador do Evangelho? Paga o preço. Se separa, renuncia a tua vontade, renuncia o teu querer. Aí me casei, glória, esposa, né? Mas não parou não, irmãos. Minha esposa se levantava contra mim por eu ser cristão. Quer ser uma bênção? Quer cantar o hino da vitória? Se separa, se consagra. Aí aquilo que minha mãe fez, ela fez também. Eu sabia que não era ela, né? Porque quem conhece a Jesus, irmão, quem conhece a Jesus, conhece a sujeira que Satanás é, conhece as suas armadilhas, conhece a sua sujeira. Eu não vou dar glória para ele. Conhece que as suas astúcias são todas para nos destruir. Mas quem conhece a Jesus sabe o que fazer. Oração. Já dormi na varanda, já dormi no sofá, já dormi do lado da cama, tendo cama para dormir. A aliança já foi jogada várias vezes fora, e eu só olhando para Jesus. Quer ser profeta? Irmão. Renuncia a tua vontade. João Batista podia dizer: Senhor, eu tenho uma história na minha vida, eu posso me casar, ter filhos, ter uma esposa, ter um lar. Ele renunciou tudo por causa de Jesus. Ele renunciou tudo por causa do reino de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
Versículo 5 vai dizer: então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. João começa a trabalhar e anunciar as boas novas, o evangelho. Como eu disse, João Batista não tinha medo de ninguém, porque João Batista não tinha compromisso com o rei, com o sacerdote, com ninguém. Ele tinha um compromisso com Deus, e quem tem compromisso com Deus passa por perseguições, sofre perseguições, é perseguido, é rejeitado, é caluniado, é desprezado, não é compreendido. Mas a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela tem o seu efeito. A palavra de Deus é pregada. Versículo 7 vai dizendo que vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, diziam: suas cobras, suas raças de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, fruto digno de arrependimento, e não presumais por vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Ah, meu pai é crente, meu pai é pastor, minha mãe é missionária. E daí, se não houver arrependimento, vai para o inferno. Se não houver conversão genuína, vai para o inferno. Se não houver mudança de atitude, vai para o inferno. Ah, fulano, a minha avó, ela era mulher de oração, ela orava muito por mim. Agradeça a Deus por estar de pé até hoje por isso. Mas não se arrepende não, para ver se não vai para o inferno. Tendo vó que é isso, tendo pai que é aquilo, tendo irmã que é aquilo, não se arrepende não para ver. Vai tudo para o inferno. É assim que Jesus fala na sua palavra, e é assim que João pregava. O arrependimento. Não presumais por vós mesmo, dizendo: temos por pai Abraão, se eu sou descendência de Abraão, corre no meu sangue, nas minhas veias o sangue de Abraão. Ei, João também corria na sua veia o sangue de Abraão, corria no seu sangue, na sua veia o sangue da tribo de Levi, que era a linhagem sacerdotal, era a única linhagem, a única tribo de Israel que não teve direito à herança na divisão da terra. Como muitos sabem, quando foi feita a divisão do povo de Israel, foi dividido em 12 tribos, que são os 12 filhos de Jacó. E os 12 filhos de Jacó, 11, quando entraram em Canaã para possuir a terra, foi-lhes dado terra, território. Esse aqui é de Dan, esse aqui é de Naphtali, esse aqui é de Judá, esse aqui é de Benjamim, e assim foi. Mas a tribo de Levi não recebeu herança, porque era a tribo sacerdotal. Mas como é que eles viviam? Eles viviam dos dízimos e oferta que era dado no templo para sustento do sacerdócio. Então João, ele poderia exigir tudo isso. Olha, eu quero isso, quero aquilo outro. Não, João se separou. João foi para o deserto. Foi o início da trajetória de João. O início da trajetória de João não foram os flashes, não foram os aplausos, não foram as multidões, mas foi o deserto. E se você está passando pelo deserto, glorifica a Deus. Se você ainda não foi para o deserto, Deus vai te levar no deserto. Que é no deserto que tudo acaba. Acaba o eu, acaba o orgulho, acaba a vaidade, acaba a soberba, acaba a mentira, vai acabando tudo. Até você dizer: Senhor, acabou a água, que já não tem mais nada, acabou tudo. O orgulho, a soberba, a ganância, a cobiça, a mentira, tudo vai acabar. É lá no deserto que Deus vai começar a trabalhar na sua vida. Tudo acabou. Agora Deus vai restituir tudo do jeito dele na sua vida. Deus vai te dar tudo de novo na sua vida. Ele quer, da maneira que Ele quer, do jeito dele trabalhar na sua vida. João começou lá com pelo de camelo, com mel silvestre. Quantas vidas foram transformadas através da mensagem de João? Quantas vidas foram abençoadas através da mensagem de João? Quantas vidas foram salvas através da mensagem de João? Aleluia! Porque ele resolveu renunciar a tudo para anunciar as boas novas de Cristo. Aleluia. Versículo 10, já estou terminando. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Aleluia. Olha o que acontece com a árvore que não dá fruto. Jesus corta e lança no fogo. O machado já está posto à raiz da árvore.
Isso aqui era um hábito que o agricultor tinha. Ele encostava o machado na raiz da árvore, lá no pé da árvore, falava assim para o dono da árvore: Senhor, já está pronto, corta ou deixa ainda? O que o dono dissesse, ele fazia. Se ele dissesse deixa ainda, ele tirava o machado. Mas se ele dissesse pode cortar, ele cortava. Ou seja, o machado já está posto à raiz da árvore. Ou seja, não podemos brincar com o nosso Senhor. Porque aquele homem dizia: Senhor, o machado já está pronto, o que eu faço? E ele olhava, sabe o que ele olhava? O fruto. Olha aqui, já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Porque a árvore pode ter fruto, mas o fruto pode não estar bom. E como é que o dono da árvore fazia para saber se o fruto estava bom? Ele provava, arrancava e provava. Se tivesse bom, pode deixar, tira o machado, tirava. Mas se tivesse ruim, corta essa árvore, está ocupando a terra em vão. Ele cortava a árvore. Então, amados, temos que produzir bom fruto. O que é o bom fruto? É o que sai do nosso coração. Jesus diz que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, não. O que entra pela boca vai te dar má ingestão, vai fazer mal, vai te dar dor de cabeça. Às vezes não vai vir nem para o culto por causa disso. Que vai fazer tão mal para você. Tem lugar que fechar a boca um pouco, né? Para não ficar aí passando mal direto. Mas o que contamina o homem é o que sai daqui de dentro do coração. São os maus desejos, o mau pensamento, os maus sentimentos, o ódio, a vingança, a ira, a raiva, a vontade de ver a pessoa caída, a vontade de ver a pessoa se dando mal. É isso que contamina a gente. Não é o que entra pela boca, é o que sai da nossa boca, porque procede do coração. Então temos que guardar o nosso coração, como diz Salomão no em Provérbio 4:23, que de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede a saída da vida. Se aqui dentro eu tenho um bom coração, irmão, se aqui dentro do templo, junto dos irmãos, eu tenho um bom coração, o que é um bom coração? É eu respeitar o meu irmão, respeitar a minha irmã, lidar com essas crianças aqui como se fosse, eu posso dizer até meus netos, né, que eu já sou avô, né? Lidar com as moças como se fossem minhas irmãs, as irmãs da minha idade também como se fossem minhas irmãs, mais velhas que eu, como se fosse minha mãe, minha tia, as mais velhinhas como se fosse minha avó, é isso, meus irmãos. Mas se eu trato vocês aqui desse jeito, eu devo tratar lá fora melhor ainda, irmãos. Eu devo tratar lá no mundo melhor ainda. Aqui dentro é fácil dar glória a Deus, aqui dentro é fácil adorar a Deus, mas o negócio é lá no deserto, lá fora, lá no deserto sozinho. João começou a pregar sozinho, João começou a anunciar o evangelho sozinho, pregar boas novas sozinho. Aonde? No deserto. Aleluia. Eu e a missionária já começamos, irmão, sozinho, abrimos um trabalho sozinhos, eu e ela e meus filhos. E Deus foi enviando o povo, foi enviando o povo, foi enviando o povo, foi enviando o povo, e a igreja chegou no que está. Dá 3 vezes isso. Então, irmãos, é sozinho, porque você sozinho, você valoriza aquilo que você tem. O que é que você tem? Jesus. Quando você começa sozinho, ou seja, sem ninguém, mas com Jesus, Deus sustenta, Deus dá providência, Deus abre porta, Deus faz maravilhas, porque é Deus que garante a vitória. Aleluia. Eu, em verdade, vos batizo com água, versículo 11, para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo, com fogo. Olha só, o batismo na água é o início da carreira cristã. O batismo nas águas é o selo da vida cristã, ou seja, do arrependimento dos pecados. Ou seja, quero me batizar porque eu não quero viver como vivia antes. Quero mudança de vida. Eu não quero mesmice na minha vida. Eu não quero ficar a vida toda pedindo oração. Irmão,
É o famoso crente 6 horas, né? Quem conhece crente 6 horas? Irmão, 6 horas por mim, tá? 6 horas por mim, tá, irmão? Mas você está orando? Eu já fui crente 6 horas, irmão. 6 horas por mim. Quando eu entendi que eu posso orar, eu parei com o crente 6 horas. Né? Fala aí, irmão. Cutuca o irmão do lado e fala assim: irmão, para com esse negócio de crente 6 horas. Né? 6 horas começa a escola dominical aqui, você sabia? E a hora da oração é 11 horas, né? 6 horas acabou. Só a escola dominical que é 6 horas. Sabe o que é isso, irmão? É que não quer nem orar mais, irmão. É um espírito de preguiça que bateu, que não quer nem orar mais. Aí fica, irmão, 6 horas por mim. Né? 6 horas. Cuidado com esse negócio. Basta você orar. Quando eu entendi que eu podia orar, quando eu entendi que o véu da separação foi rasgado, quando eu entendi que eu tenho acesso ao Pai, quando eu entendi que Deus ouve a minha oração, sabe por quê? Porque o que faz a diferença entre mim e Deus é o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que me purifica do meu pecado. 1 João capítulo 1, versículo 7, está escrito que foi o próprio João, evangelista, que escreveu, não Batista. Lembra que o Batista morreu no cárcere, decapitado. Ele diz assim, ó, você andava na luz, mas nem na luz de LED não, tá, irmão? Essa luz vai queimar um dia, né? Eu fico orando para não queimar, Senhor, segura essa luz. Mas ele diz, se andarmos na luz, mas também não é a luz do sol, que é considerada uma estrela de 5ª dimensão, né? De grande poder e luminoso, né? E tem vida sustentada pelo Criador. Não estou falando nessa luz. Eu estou falando na luz de Deus, a luz do Espírito Santo na tua alma. E ele diz assim: se andarmos na luz como Ele, Jesus, está na luz, temos comunhão com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Diácono Denilson, rapidamente, apaga as luzes. 3 interruptores, por favor. Não, segura um pouco aí. Está com pressa por quê, varão? Você consegue ver alguém? Espera aí, vou até facilitar aqui. Tem muita luz aí. Alguém está vendo meu rosto bem nitidamente? Não. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão com os outros. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas nós estamos na luz aqui, irmão? Não, acende a luz, por favor. Os 3 juntos. Agora eu posso ver os irmãos. É isso que Jesus está querendo dizer. Eu posso olhar nos seus olhos, porque eu estou na luz e Ele está na luz. Eu tenho comunhão contigo, você tem comunhão comigo, porque Ele está na luz. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Isso é andar na luz, é ter comunhão com Deus, é ter comunhão com o irmão, é deixar a diferença de lado. Tudo. Porque aquilo que eu não podia fazer, Jesus fez por mim. Aquilo que era impossível para mim, Deus tornou possível para mim. Aquilo que a minha alma ansiava, Deus realizou por mim através de Jesus. O que a minha alma ansiava? A minha alma tinha sede de Deus, como diz o salmista. A minha alma tem sede de ti, Senhor. Eu vivia dia e noite procurando Deus, procurando Deus. E eu encontrei Deus através de Jesus. Havia um buraco, um rombo maior do que o buraco da camada de ozônio da minha alma. Nada preenchia. A religião não preenchia, porque a religião não salva ninguém. Religião não leva ninguém a nada. É puro engodo de Satanás. Quem está por trás da religião é o diabo. Sabe o que Deus diz para o povo de Israel? Me cansei da religiosidade de vocês. Eles serviam o Deus vivo, mas ficavam na religiosidade. Como eu sempre digo aqui, irmão, religião é todo e qualquer esforço humano do homem em busca de Deus. Nunca vai encontrar. Eu vou te dar só um pequeno detalhe do que é o esforço humano em busca de Deus. A Torre de Babel. Ei, construamos uma torre e subamos até o trono de Deus. E cheguemos até Ele. Deus fez o quê? Bum, destruiu tudo. Porque o homem jamais conseguirá tal fato. E qual é a Torre de Babel de hoje? É o homem à lua, irmão, no foguete, né? Explorar os planetas, Saturno, para ver se tem água lá, para ver o que tem de vida lá.
E de repente eles devem pensar assim: vamos encontrar Deus sentado num trono e vão olhar para nós e vai dizer: você me acharam. Jamais acontecerá isso, irmão. Jamais. Porque Deus, Ele é Deus e o homem é homem. Porque não precisa de nave espacial, não precisa ir a planeta nenhum. Porque Ele se revelou numa pessoa. Ele se revelou em Jesus para nós. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos a mesma pessoa. Quem crê em mim, quem crê no Pai, quem crê no Pai, crê em mim. Nós, eu e o Pai somos um. Então, quando eu entendi que a maior revelação de Deus é Jesus, a minha alma foi preenchida. E eu não preciso procurar mais em nada. E como eu costumo dizer, evangelho não é religião e nunca será. Evangelho é relacionamento com Deus. É relacionamento com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Então você quer ter esse relacionamento com Deus? Você já fez isso, aceitou a Jesus como Salvador. Agora busque Ele em oração. Busque a Ele, aleluia, em jejum, em oração e consagração. Todo dia está tendo oração de 11 à meia-noite aqui na igreja. Você que pode, se esforce e venha. Toda noite aqui de 11 à meia-noite. O nosso irmão está aqui orando, presbítero Vitor, né? Quem mais? Nosso irmão obreiro Wilton, hein? Diácono Kleber, né? Ana, Laisa, ó, sou jovem, irmão, olha só. Mas, quem mais? Nossa irmã obreira Fernanda, olha só, sou jovem da igreja. Que tomaram essa iniciativa. Eu parabenizo eles, né, como o nosso irmão Diácono Rocha falou aqui, né? Eu parabenizo eles, porque, irmãos, os jovens estão buscando a Deus, os jovens estão se esforçando, vamos ficar de pé. Os jovens estão buscando a graça de Deus na sua vida. E depois que começou essa oração, Deus está trabalhando poderosamente. Deus está trabalhando na igreja, Deus está trabalhando no jovem, Deus está trabalhando poderosamente. Amém? Então, se separem, porque Deus quer fazer mais na sua vida. Não deixe que as coisas desse mundo contaminem a sua vida espiritual. Põe a mão no seu coração. Soberano Deus, eterno Pai. Às vezes, ó Pai, o adversário pensa que a nossa cabeça é um ninho. E ele vem, Pai querido, como uma ave de rapina, querendo colocar, Pai querido, os seus ovos, ó Pai, sobre a nossa cabeça. Que são pensamentos maus, são pensamentos ruins, são maus desejos. Pai querido, a nossa mente, meu Pai, ela é controlada pelo Teu Espírito Santo. E com a autoridade do Teu Espírito Santo, eu desmancho esse ninho de Satanás sobre as mentes nessa noite. Eu desmancho esse ninho de Satanás sobre as mentes e os pensamentos nessa noite. E seja queimado e destruído todos os ovos, ó Pai, de Satanás. Estejam eles já chocando, estejam eles já criados. Eu destruo agora pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. E que haja, Pai querido, um compromisso a partir da mente, que é a sede dos pensamentos, ó Pai querido, para que haja uma decisão, Pai querido, de Te servir, de Te adorar, de se dedicar ao Teu trabalho, renunciando, meu Pai, à própria vontade para fazer a vontade do Pai. Pai querido, agora eu me dirijo para o coração, que é a sede do sentimento. Que não venhamos ser enganados pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos. Porque muitas das vezes os nossos sentimentos, eles nos traem, meu Pai. São enganosos. Quem conhece o coração do homem, senão o Senhor? E todo sentimento, meu Pai querido, que não provém de Ti nessa noite, eu repreendo nessa noite. Pai querido, todo sentimento carnal, todo sentimento de derrota, de fraqueza, todo sentimento que diz que não vai dar, todo sentimento agora que diz que olha, não vai, todo sentimento que diz para, todo sentimento que diz ei, volta, eu repreendo nessa noite em nome de Jesus. Seja queimado e destruído numa ordem agora no mundo espiritual, que seja agora destruída agora sobre as mentes e os corações, que é a sede do pensamento e do sentimento, que haja agora renovo no pensamento de bênção, de vitória, pensamento, Pai querido, de atitude, de mudança de vida, pensamento de prosperidade, pensamento agora de crescimento, pensamento, ó Pai querido, de compromisso com a Tua obra, com o Teu reino, compromisso, ó Pai, de contribuir com a Tua obra, de ser participante ativo na Tua obra, de ser participante do reino de Deus, de ser abençoador do Teu reino, da Tua obra. Sentimento
de vitória, sentimento de alegria, sentimento de prosperidade, sentimento, Senhor, de ser um canal de bênção na tua mão, sentimento, meu Pai querido, de tudo quanto for orado vai dar certo, sentimento de tudo que colocar a mão vai prosperar, sentimento, Senhor, que a família vai ser abençoada, sentimento que o marido vai se converter, sentimento que mesmo que pareça difícil, ele vai aceitar Jesus, sentimento de que a esposa vai ser uma bênção, de que os filhos serão uma bênção, sentimento que eles vão entrar por essas portas glorificando o teu nome, sentimento, meu Pai querido, que tudo aquilo que foi planejado vai dar certo para a glória do teu nome, meu Pai, para que não venhamos, ó Pai, perder a esperança e a confiança no Senhor. Fortalece-nos nessa noite. E o único que pode trabalhar na nossa mente é o Teu Espírito Santo. O único que pode trabalhar na nossa vida física é o Espírito Santo. E o único que trabalha na nossa vida espiritual é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Em nome de Jesus, por Deus, diga amém. Glória a Deus. Podem sentar por alguns instantes.